Por um lado, neutralidade, negação, apatia, desânimo. Por outro lado, uma postura ativa diante da ligação mente-corpo e da sua saúde mente-corpo. O que essa dualidade tem a ver realmente com o seu fluxo desinflamatório? Como é que ela incide diretamente na transformação positiva da sua saúde mental e física? É sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse episódio de Ayurveda Brasil Podcast. Então você já sabe, se ainda não está inscrita aqui no YouTube, ativa as notificações, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com a amiga, com a mãe, com alguém que você conhece que curte esse tema. E se você está no Spotify, segue o Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, bora para a vinheta e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema bem legal que trata diretamente do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa vida desinflamada e que muitas vezes a gente não atenta para ele. Beleza? Bora lá! Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. O tema do episódio de hoje me fez lembrar uma história de quando eu era criança, mas que é bem importante, porque eu acho que remete a uma fase da vida que é muito comum para as mulheres, com temas diferentes, mas é quase que a mesma história, sabe assim, variações do mesmo tema, basicamente é isso. Quando eu era criança era bastante comum fazer touca no cabelo de meninas que tinham cabelo enrolado como o meu. Então, por exemplo, todas as noites quase eu dormia com touca. Para quem não sabe, para quem não é daquele período, touca é uma violência que se faz, porque você pega assim o cabelo e estica ele em volta da cabeça toda, assim, cabelo úmido, né? Para que ele fique liso no dia seguinte. E você prende com um grampo, põe aquela, sabe a meia calça, a parte que a gente veste? Você faz dessa meia calça uma touquinha, coloca ela em volta do cabelo e dorme com o cabelo assim para ele amanhecer liso. Se eu achar na internet alguma foto, eu coloco aqui para vocês olharem essa foto. Por isso é uma violência, eu estou chamando por dois motivos. É uma violência porque é uma tortura você dormir com um cabelo preso, cheio de grampo, para que ele amanheça liso no dia seguinte. É uma violência porque você está ensinando uma criança a não gostar do próprio corpo, a não gostar do próprio cabelo, a entender que o seu cabelo não é bom o suficiente, não é lindo o suficiente para aparecer para as pessoas. Essa é a maior violência, mais do que o incômodo físico, principalmente, né? E é muito interessante hoje pensar nessas cenas. Parece que nem era parte da minha vida. E aí você fala assim, nossa, mas quem fazia isso com você, né? A gente tende sempre a culpar outra pessoa e falar que crueldade, que maldade. Mas olha só, assim como acontecia comigo, eu tenho certeza que acontece com você num formato muito parecido. A gente não está neste momento procurando uma culpada ou um culpado, é a mãe, é o pai, é a irmã, é a avó, é sei lá quem. Não, a gente tem uma sociedade que diz que beleza tem um padrão. Todo o tempo essa sociedade mostra isso pra gente, que você tem que ficar dentro desse padrão de beleza, porque se você não tiver nesse padrão de beleza, você não tem nem que aparecer, ficar se mostrando por aí muito não. Porque você é feia, porque seu cabelo não é lindo e maravilhoso e liso. Como se só o cabelo liso fosse lindo, né? Todos os tipos de cabelo são lindos, gente. Eu aprendi isso e eu vou compartilhar isso contigo hoje, porque isso se repete com outros temas. Como eu disse no começo, são variações de um mesmo tema, né? Isso se repete com o corpo. Então, nossa, você tá magra demais. O que acontece? Tá com cara de doente, hein? E aí a pessoa fala, nossa, eu preciso criar massa, eu tenho que ganhar massa porque não tá bem assim, etc. Nossa, como você engordou, hein? Nossa, eu preciso emagrecer. Aí, cada vez que a gente olha diante do espelho, o que acontece? A gente se ataca. Porque a gente cresceu se acostumando com essa forma de pensar. Ou seja, a gente teve um fluxo, um processo educativo
que ensinou a gente olhar para a gente de maneira que a gente não gostasse do nosso corpo ou de algo do nosso corpo. Mas cada vez que a gente olha no espelho, é esse algo a primeira coisa que a gente vê. E se a gente não cuida disso com muito carinho e com foco em transformar, em superar esse sentimento, essa avalanche ruim que vem de sentimentos ruins, que vem junto com essa, nossa, meu cabelo tá horroroso, como é que eu vou sair assim? Ou, nossa, nenhuma roupa fica bonita em mim também, olha como eu tô gorda. Ou então, gente, olha isso, aparece todos os ossos, parece que eu tô super doente. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso é, a gente é ensinada a não gostar do próprio corpo. E isso tem uma implicação direta na nossa saúde mental. Quando eu disse que eu ia trazer temas para março que são fundamentais para a nossa vida de mulheres, eles são mesmo. Primeiro, cada vez que a gente fala isso, a gente está sofrendo uma violência. E a gente se acostumou com a violência. A gente acaba normalizando essa violência. Então, é meu cabelo, são os meus olhos, é a minha boca, é a minha pele que, nossa, eu tô ficando mais velha, tá aparecendo rugas, nossa, olha que manchinha que apareceu aqui, da onde que surgiu essa mancha? E agora eu tenho que esconder. Ou seja, existe esse padrão de beleza ou padrões de beleza que são tudo ali gira em torno de mais ou menos uma mesma figura, né? Do mesmo estereótipo, eles forçam a gente a ser de uma maneira X. Ainda bem, isso cada vez mais está sendo questionado e é muito bom que muita gente faça esse trabalho de tipo de conscientização mesmo, de tipo, mano, olha para você, minha linda, olha para você, você não precisa ser neste formato, com essa cara, com esse cabelo, e que chato seria o mundo de pessoas exatamente iguais, com exatamente a mesma aparência. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui hoje, que está diretamente relacionada com a nossa saúde e com a vida desinflamada, porque sim, estes pensamentos inflamam sim o seu corpo físico e as suas emoções. As emoções a gente até entende, mas e o corpo físico? Como é que esse tipo de pensamento inflama o meu corpo físico, Van? Então eu vou contar para você. Olha só, as emoções é óbvio, a gente cresce o tempo inteiro ouvindo esse mesmo padrão de discurso, seja de quem for, né? Seja da televisão, seja da novela, seja do filme, seja das propagandas, seja da nossa mãe, do nosso pai, da nossa tia, da nossa avó, das nossas colegas de escola e assim por diante. Então a gente cresce ouvindo esses padrões, a gente se acostuma com eles e a gente dá por normal depois repeti-los para nós mesmas de outras maneiras até, mas a gente repete. E o espelho, neste momento, é o nosso grande inimigo. Por que ele se torna o nosso inimigo? Porque quando a gente olha pra gente, a primeira coisa que a gente reconhece é este, entre aspas, defeito. É isso que não condiz com aquilo que a gente deveria ser, ou que a gente acha que deveria ser, ou melhor, com aquilo que a sociedade impôs em algum momento do nosso crescimento, na nossa cabecinha, que a gente deveria ser. E esse é um ponto muito importante para a gente desinflamar a vida, porque a gente tem já as emoções inflamadas com essa insatisfação. Então a gente olha para o espelho e pensa assim: nossa, olha só esse cabelo, tudo maluco, tudo caindo, tudo isso, tudo aquilo. Vou gravar um vídeo assim? O que as pessoas vão pensar? Ou então, olha só essa roupa, nossa, podia estar assim, podia estar assado, se eu fosse assim, se eu fosse assada, se eu fosse... E esse sentimento de insatisfação constante parece normal, mas não é. Então, isso evidencia que as nossas emoções sim estão inflamadas. E pior, não é tão simples a gente mudar essa chave desse tipo de emoção inflamada sozinha. Por quê? Porque isso está enraizado na gente e a gente nem se dá conta. Muitas vezes, assim, eu me pegava dizendo, cara, eu não posso sair assim, olha como está o meu cabelo.
mesmo depois de muito tempo de desconstrução dessas ideias. Ou seja, tinha alguma coisa que estava ali. Então é preciso cuidar sempre de como estão nossas emoções, de como está essa nossa relação com o nosso corpo. E eu vejo muita gente dizendo assim, muda o mantra, né? Se você acha, por exemplo, que, eu tô, nossa, como eu tô gorda, muda o mantra, não fala assim, fala, nossa, como eu, a partir de hoje, estou começando, sei lá, a emagrecer. Tô inventando uma coisa, tá, gente? Mas isso é insuficiente. É insuficiente justamente porque esse tipo de construção está enraizado na gente. Não é só o falar, você tem que sentir aquilo de verdade. Você tem que se sentir segura e confiante a ponto de quando você fala essa frase para você, você acreditar nela. Porque o que muitas vezes acontece é, você fala, não, tô super bem, tô super bonita, tô super empoderada. Só que você não acredita nisso realmente. Então, você está repetindo um monte de frase que é vazia. E, aliás, depois vem com muita força. O que eu estou falando? Que bobagem. Ou seja, a gente tem aí, então, uma evidência de emoções que estão inflamadas. E aí a gente vai pensar como é que a gente desinflama essas emoções em conjunto. Espera aí. Segura essa ideia, porque eu vou falar agora como é que a gente inflama o corpo físico com esse tipo de pensamento cada vez que a gente olha no espelho, beleza? Ó, todo mundo com certeza já ouviu falar, pelo menos, no tal do hormônio do estresse, né? Que principalmente é o cortisol, né? Esse é o mais conhecido, mas vamos pensar aí nessa questão dos hormônios de forma geral e do hormônio do estresse como o cortisol. Vamos usar ele para até simplificar a nossa conversa. Quando é que o nosso corpo aciona este hormônio do estresse? Diante de uma situação estressante, certo? Então, por exemplo, eu tô olhando uma panela pegando fogo em cima do fogão e eu vou dizer, tá pegando fogo, pluft, enxurrada de cortisol no meu corpo, levanto correndo, vou dar um jeito para a panela, para o fogo da panela não alastrar pela cozinha, vou organizar ali para apagar esse fogo, não sei o que, muito rapidamente, meu corpo libera muito cortisol para eu ter uma resposta rápida aquilo que poderia ser um perigo para a minha vida e para a vida de outras pessoas que estão na mesma casa que eu, por exemplo. Isso tá bem? É muito importante que a gente tenha essa enxurrada de cortisol nesse momento de perigo, né? Agora, você já assistiu um filme que tinha muita ação e que você ficou muito nervosa, que parece que você sai do filme como se você fosse a personagem principal, tudo tensa? Com certeza já. Ou seja, não precisa estar acontecendo nada real, não precisa ter um fato real para que o nosso corpo libere uma enxurrada de cortisol. Então, cada vez que eu tenho uma emoção que está relacionada diretamente com uma situação estressante, essa situação estressante que eu gero, cada vez que eu lembro, cada vez que eu repito, também traz uma enxurrada do hormônio de estresse para o meu corpo. E as reações químicas que o meu corpo vai ter serão as mesmas daquelas que ele tem quando ele olha a panela pegando fogo em cima do fogão. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: eu não preciso ter a ação acontecendo para liberar o hormônio do estresse quimicamente. Ou seja, o meu corpo físico, ele vai sofrer pela liberação desse estresse que não é necessário. Então, quando eu me olho na frente do espelho e digo, nossa, que cabelo horrível, nossa, como eu tô gorda, nossa, olha meu osso daqui, gente, que coisa ridícula, olha isso, não tenho bunda, não tenho peito, não tenho nada. Quando eu faço isso, junto desses comentários, eu não tenho os comentários isolados das minhas emoções e das histórias que eu vivi. A gente é um conjunto de histórias, né? A gente é um conjunto de contextos nesse momento presente, tudo aquilo que a gente viveu. Então, essas emoções, elas estão ligadas com momentos na nossa vida que, no geral, não são momentos positivos. São momentos bem ruins, momentos estressantes. Quando o meu corpo recebe essa informação,
Ou melhor, quando o meu cérebro recebe essa informação diante do meu espelho, o que vem junto? Estresse. Portanto, vem junto o nosso banho de cortisol. Se isso for uma coisa isolada, que você faz de vez em quando, vá lá. Qual que é o problema disso? É quando cada vez que a gente olha no espelho, a gente recebe essa informação e vem essa enxurrada de cortisol. Então, quando eu falo assim, a sua relação mente-corpo, ou melhor, a desconexão mente-corpo, ela é uma das grandes vilãs de um corpo inflamado e de uma vida inflamada. É disso que eu estou falando. Você inflama emoções e você inflama o corpo fisicamente sem saber que está fazendo. Bom, agora a gente já deu o primeiro passo para que isso não aconteça mais, que é você tomou consciência. Você teve agora, neste momento, um conhecimento a mais que te propicia uma consciência, ou seja, você aumentou, você expandiu, você ampliou a sua consciência em relação a este tema. E eu tenho certeza que agora, quando você olhar no espelho e pensar assim, nossa, olha o meu nariz, como ele é X, como ele é assado, olha essa barriga, olha isso daqui, antes de fazer isso, ou depois, na pior das hipóteses, você vai se lembrar que você está mandando para o seu corpo uma enxurrada de hormônios de estresse que te inflamam. Então você está inflamando emoções porque você está repetindo essa história, entre aspas, essas frases que te remetem a emoções profundas e enraizadas no seu coraçãozinho, e ao mesmo tempo você está inflamando o corpo porque você mandou a mensagem para o corpo que você está diante de uma situação de estresse que no caso é o seu próprio espelho. Então, se você está se super inflamando, não dá para ter vida desinflamada se a gente não cuida desse âmbito que muitas vezes é invisibilizado na vida das mulheres. Percebe? Aí vem aonde eu posso te ajudar. Bora lá, Van, como é que a gente começa a cuidar disso? Então eu vou te falar de um passo hoje e vou terminar esse episódio na quinta-feira com um método. Não, mentira que você vai dar um método para eu mudar isso. Vou te contar um método bem legal. Hoje, o passo que eu vou te dar é o seguinte, você vai montar até quinta-feira, então hoje é terça, 7 horas da noite, até quinta, 7 horas da noite, pouquíssimo tempo. Você vai montar um registro que a gente vai chamar de escala personalizada do humor a partir do espelho. Como assim, Van? É simples. A gente vai ver como o seu espelho influencia diretamente no seu humor. Vamos pensar assim. Então, cada vez que você se olhar para o espelho de hoje, terça-feira às 19 horas, até quinta-feira às 19 horas, você vai abrir o bloco de notas do seu celular ou vai andar com um caderninho do lado, se você for das que ama bloquinhos de notas de verdade, caderninhos de verdade, caderno inteligente. Você vai anotar assim, bom, médio e P. Eu já vou contar o que é o P. BMP. Se eu olhei no espelho e não reclamei de nada. Bom, positivo. Olhei no espelho e não tive nenhuma reclamação de mim mesma. Bom. Olhei no espelho e tive uma reclamação, sei lá, a roupa não me caiu bem, mas nada relacionado ao meu corpo físico diretamente. Tá médio, né? Pode ser que tenha alguma roupa que você não goste em você, uma questão de estilo, isso e aquilo, tudo bem, médio. Fatores externos, não gostei de um fator externo. Fui no cabeleireiro e ele secou meu cabelo e ficou mais liso do que eu gosto. Médio, tá. E a letra P? P de péssimo, Van? Não, P de pensamento. Como assim? Cada vez que você olhar no espelho e tiver uma questão, um pensamento recorrente, que no geral está relacionado com alguma coisa física que você expressa, que seu corpo expressa, pode ser gordura, pode ser magreza, pode ser cabelo, pode ser espinha, pode ser mancha na pele, qualquer olheira, qualquer coisa que você olhe, a primeira coisa que você bate o olho no espelho, você vê e você fala assim, ai, olha isso aqui de novo. Aí você vai para o pensamento. E você vai tomar consciência desse pensamento que mais aparece na sua escala.
Então, por exemplo, olhei no espelho e tenho olheira. E falei, nossa, que olheira horrível. Aí eu olho de novo no espelho e falo, nossa, que olheira horrível. Nossa, olha a minha cara de acabada. Tudo relacionado à cara, olheira e etc. Então eu já estou tomando consciência de que todas as vezes que eu olho no espelho, a primeira coisa que eu vejo é algo que me incomoda no meu corpo físico. Essa escala é uma tomada de consciência e ela é muito importante para a gente depois desenvolver o método, que é o mesmo método que eu vou te ensinar, o mesmo método que eu utilizo no programa Metamorfose. Com a diferença que no programa Metamorfose eu dou de mão beijada todo o passo a passo para a pessoa, ela não precisa procurar nada. E neste caso, você vai colocar o método em ação, tá? Mas é o mesmo método, que é um método que eu chamo de polinização. Você vai entender por que na quinta-feira que vem. Então se liga, porque eu vou te dar ouro na quinta-feira. Primeiro você vai tomar consciência. Isso é fundamental para a gente dar o próximo passo. Porque se você não sabe em que estágio você está, se realmente para você mente e corpo está dissociada, aí você não sabe como avançar. Então, destacando uma coisa importante. Por que eu estou chamando mente e corpo de dissociada? Porque na cabeça, eu sei que você quer ficar bem, que você quer ser feliz, que você quer ficar contente com você mesma, com o seu corpo, quer sair sem se preocupar com a roupa que você tá, se tá caindo bem, se é isso, se é aquilo, coisa chata, tipo, coisa que inflama a gente, que estressa, né? Então eu já sei disso. Então, na mente, a gente tem uma perspectiva, a gente tem um lugar que a gente quer ficar, que é o de conforto, mas parece que o corpo não deixa. É isso que eu estou chamando de dissociação mente-corpo. E essa dissociação, essa falta de conexão entre mente e corpo, ela diminui o nosso amor próprio, ela diminui a nossa segurança, a nossa confiança na gente mesma. E ela inflama porque, você já sabe, ela enche a gente de cortisol e traz emoções tóxicas. Então, a gente precisa associar mente e corpo de forma positiva, de forma linda, de forma que seja uma reconexão desinflamatória e saudável. E eu vou te ensinar a fazer isso na quinta-feira. Então, faça a sua escala e vem conversar aqui comigo de novo na quinta-feira. Ó, quem se sentir à vontade, coloca nos comentários daqui ou vai lá nos stories do meu... Nos stories não, no direct do meu Instagram, manda mensagem, conta o que percebeu, conta o que você percebeu que vem de reclamação, vamos chamar assim, de emoção tóxica quando você se olha no espelho. Porque quando você faz isso, depois eu não vou divulgar seu nome nem nada, se você estiver lá no direct. Se você escrever aqui embaixo nos comentários no YouTube, é porque você se sentiu à vontade para isso. Mas lá no direct eu não vou divulgar seu nome nem nada, mas eu posso fazer depois episódios especialmente para você. Então é bem legal, porque a gente aumenta a nossa comunicação, a gente amplia o nosso bate-papo, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!